Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à primeira semana farmacêutica virtual da Unip de Campinas. O meu nome é Priscila Alves Balista. O tema da nossa palestra será pesquisa e desenvolvimento na indústria farmacêutica. Bem, fazendo um pequeno relato aí da minha vida acadêmica, eu sou farmacêutica bioquímica graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Também sou especialista em manipulação magistral alopática pelo Instituto Racine. Fiz o meu mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, subárea Neurociências, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E a minha última especialização, ela foi em Gestão e Tecnologia Industrial Farmacêutica, nós chamamos de Engenharia Farmacêutica, pelo Instituto Racine. Bem, o que é a pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o trabalho, ele consiste basicamente em você achar uma molécula promissora, que do inglês significa lead, e essa molécula, ela é uma candidata a se tornar um novo fármaco. E para isso, nós precisamos fazer testes, fazer a otimização química, que garanta a efetividade e a segurança para essa nova molécula. O que é preciso para que você se desenvolva dentro dessa carreira de P&D, né? Então, a gente sabe que o setor de pesquisa e desenvolvimento é uma área totalmente especializada dentro da farmácia. Então, 90% dos profissionais que estão dentro do setor de P&D numa indústria farmacêutica, eles são farmacêuticos. É uma área muito promissora, porque, na verdade, você inicia a sua carreira como estagiário, né? E aí você vai avançando o seu conhecimento e você vai atingindo novos níveis, né, de cargo. Ela também é disputada e ela também é remunerada, bem remunerada dentro da indústria farmacêutica. No nosso território brasileiro, né, a gente tem uma série de indústrias farmacêuticas. A gente sabe que a maior parte das indústrias elas estão centralizadas no estado de São Paulo. E aqui nós temos as empresas que são multinacionais e nacionais de pequeno, médio e grande porte, mas nós também encontramos indústrias farmacêuticas no estado do Rio de Janeiro. Então, já no Rio de Janeiro, existe o maior número de empresas multinacionais. Então, a Abbott, a Merck, a GlaxoSmith são empresas que estão no estado do Rio de Janeiro, né? Mas os polos industriais eles estão crescendo, né, para além dos centros como São Paulo. Então, a gente encontra indústrias hoje em Goiás, no Distrito Federal, no Paraná, em Pernambuco. E isso é muito importante porque promove o desenvolvimento daquelas regiões, né, e capta uma mão de obra também de pessoas que vai para dentro da indústria, e isso melhora a condição também daquela região. Qual é o perfil do profissional, né, dentro do setor de pesquisa e desenvolvimento? Bem, você precisa ser um profissional que gosta de trabalhar em equipe, porque o setor de P&D, assim como todos os outros setores dentro da indústria farmacêutica, são dependentes de outras áreas. Então, o setor de P&D, ele precisa, né, da garantia da qualidade, do setor de P&D analítico, da área de produção, da área de regulatórios. Então, é necessário que a gente saiba ali lidar com as outras equipes. É necessário um aperfeiçoamento profissional. Então, por mais técnica e habilidade que você tenha na sua rotina, já que às vezes você está dentro dessa indústria farmacêutica por 5, 10 anos, você precisa buscar um conhecimento teórico, né, para que alia aquilo que você vai aprender à sua rotina, melhore, né? Então, uma especialização, a leitura de artigos científicos. Quando nós trabalhamos numa indústria farmacêutica, obviamente nós trabalhamos com medicamentos, então nós precisamos ser éticos, né? Porque aquele medicamento está indo para o mercado, e quem é que vai tomar aquele medicamento? Qualquer pessoa da sua família, você mesmo. E ético também com relação lá às conformidades que a empresa que você trabalha já instituiu. O profissional dentro da pesquisa e desenvolvimento também ele tem que ter uma certa flexibilidade com o inglês, porque 90% das nossas documentações estão na escrita inglesa. Então, se você é um profissional do laboratório, né, basicamente você precisa ler, compreender para poder executar determinada metodologia. Mas se você for um profissional de gestão que precisa conduzir reuniões em inglês, principalmente isso acontece em multinacionais, você precisa de um inglês um pouco mais avançado. Fora isso, existe aquele profissional que vai ter aquele perfil de liderança e ser comunicativo, né?
vai ter uma relação mais próxima ali com a equipe, né? Então, para que você assuma um cargo de gestão, você precisa saber liderar, né? Você precisa comandar todas aquelas pessoas que estão ali junto com você naquele setor. Na indústria farmacêutica, nós não somos chamados de farmacêuticos propriamente dito, né? Nós somos analistas. Então, a gente tem lá o analista júnior, pleno e sênior, então isso você vai construindo a sua carreira dentro desses cargos, mas fora isso, existem também os especialistas e os gestores, como nós já falamos. E o que é preciso para que você seja um analista, né? Você precisa resgatar os seus conhecimentos prévios lá da graduação. Então, você precisa saber um pouco de química farmacêutica, lembrando que você está trabalhando com substâncias ativas, você precisa entender aquela molécula. Você precisa resgatar conceitos de química analítica, então nós trabalhamos com os testes, com amostras, com equipamentos como HPLC, cromatógrafos, então nós precisamos interpretar aqueles resultados. É necessário conhecimentos de farmacotécnica, né? Lembrando que você vai trabalhar com uma proposta de formulação, então você precisa entender quais são aqueles ingredientes, como que eles interagem, se há incompatibilidade, assim como também alguns conceitos de tecnologia farmacêutica, porque na área fabril, na área de produção, você vai se deparar com uma compressora, com um reator, com um misturador em BIM, então isso é muito importante. E não menos importante, a farmacocinética e a farmacodinâmica, que está totalmente atrelada ali à farmacologia, e nós precisamos entender sobre aquele fármaco que nós estamos ali planejando, projetando no nosso estudo, né? O analista também, ele precisa estar antenado sempre com a nossa legislação, né, com as normas que são impostas pela nossa nacional, que é a Anvisa. Então, nós precisamos diariamente estar ali ligados, plugados, para saber quais são as revogações, quais são as normas, o que foi modificado, porque o setor da indústria farmacêutica ele é altamente regulamentado. Bem, quando a gente fala de setor de P&D, o P&D basicamente ele se divide em duas partes. Então, a gente tem o P&D farmacotécnico, que cuida propriamente das formulações, como nós falamos há pouco, né? E o P&D analítico. Então, o P&D analítico, na verdade, ele cria métodos, né, para que tudo aquilo que foi proposto na formulação realmente aconteça e exista, né, ali dentro daquela formulação, em termos de eficácia e de segurança. Então, enquanto o P&D analítico ele faz os métodos e valida esse método, o P&D farmacotécnico ele está mais voltado para o processo de desenvolvimento daquela fórmula, a escolha da forma farmacêutica. Ambos precisam caminhar juntos e os dois são importantes no mesmo nível. Bem, o que faz um analista de P&D farmacotécnico? Né? Então, ainda dentro do setor de P&D farmacotécnico, nós temos duas subdivisões. Existe o P&D de novos, então são aqueles profissionais que vão cuidar do estudo, né, projetar novos estudos sobre novas moléculas, e existe o P&D do pós-registro, né, que são aqueles analistas que vão cuidar daqueles produtos que já correm dentro daquela empresa, né? Nós chamamos de portfólio. Então, o portfólio da empresa são os produtos que ela desempenha, que ela pratica. E esses produtos, eles têm um tempo de registro, né? Já que eles estão presos dentro da Anvisa. Então, se existe alguma mudança ou alguma modificação, quer seja dos ingredientes como excipientes, do maquinário, né? Então, é necessário que esses analistas, eles corram atrás dessas modificações, né? Obviamente, isso vai ser feito, lotes, vão ser feitos registros para compilação de toda essa documentação e uma posterior entrada dessa documentação no site da Anvisa pelo setor de regulatórios. O analista do P&D farmacotécnico, ele também desempenha testes de bancada. Então, esses testes de bancada nada mais são do que formulações em pequena escala, né? E essas formulações em pequena escala, elas precisam ser analisadas pelo meu analítico. Então, muitas vezes vão ser feitos testes de equivalência, de bioequivalência, testes de teor, testes de impureza, testes de degradação. E o analista farmacotécnico, ele tem como função, né, desempenhar esses testes lá no laboratório que é preso ao setor do P&D farmacotécnico.
Bem, quando esses testes de bancada eles já foram analisados pelo analítico, está tudo em conformidade, né? Esse produto ele vai ser escalonado, então ele vai ser feito em grandes lotes. E por que isso? Porque se tem aí uma nova proposta ou uma proposta de pós-registro, onde você precisa desempenhar alguns lotes que estão preconizados na nossa legislação, né? E aí o analista ele acompanha esses lotes na área fabril. Obviamente, tem a compilação desses registros, desses resultados, né, desses lotes, para posterior, então, análise e inserção junto à Anvisa para avaliação ali do nosso produto. Então, o analista farmacotécnico desempenha todas essas funções, inclusive também a escolha de novos recipientes, que melhora a biodisponibilidade do nosso produto, faz a prospecção de novos fornecedores. Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica já tem uma lista de fornecedores qualificados, mas nada que não possa também ser inserido um novo fornecedor por uma determinada necessidade, e quem faz esse prospecto é o analista do farmacotécnico. O analista também, ele faz os relatórios de desvios, né? Então, dentro desses relatórios de desvios, muitas vezes é preciso fazer um reprocesso de um determinado produto, né? Então, é preciso correr um novo lote com aquelas modificações, e aí quem acompanha esse analista do farmacotécnico, do lado dele também está a garantia da qualidade para manter a eficácia e a segurança desse produto que foi revisto. O analista também ele faz as melhorias, né? Então, ele também promove a transferência da tecnologia, a inclusão de novas tecnologias. Então, suponhamos que está chegando uma nova compressora. Então, essa compressora, né, ela precisa ser avaliada com relação aos seus parâmetros, ao produto que ali nela será produzido. Então, junto com a garantia da qualidade, o analista do farmacotécnico também, ele acompanha de perto esse processo. Bem, aqui são algumas imagens que foram retiradas da internet, só para que vocês visualizem como é que é o setor de produção e alguns equipamentos. Lembrando que a empresa farmacêutica ela é muito sigilosa, então não se pode fazer imagens de dentro da empresa, mas essas imagens aqui vocês podem buscar em sites de busca, de pesquisa mesmo, como o Google, tá? Agora vamos falar um pouquinho do que faz o analista de P&D analítico, né? Então a gente já falou que o P&D farmacotécnico e analítico caminham juntos no desenvolvimento dessa formulação. Então o analista, ele também desenvolve os métodos analíticos, né? Então ele faz o controle de qualidade desse medicamento, ele faz a validação desses métodos analíticos, né? Ele também promove o estudo ali de estabilidade. Então, esse estudo de estabilidade, ele garante o prazo de validade daquele meu produto, então ele analisa parâmetros da qualidade do meu produto, das matérias-primas, da minha embalagem, ele compila ali os documentos, né, toda a documentação técnica para avaliação desses registros, e, obviamente, faz a equivalência farmacêutica que nós falamos ali atrás, com relação principalmente àqueles produtos que são genéricos, que são cópias de um de referência, e que precisam executar a mesma função e eficiência com os mesmos parâmetros de qualidade daquele produto que já está no mercado com a marca original dele. Aqui são algumas imagens do P&D analítico, então lembrando que se trabalha com muita pipeta, balões volumétricos, equipamentos como HPLC, então são algumas imagens que também foram retiradas da internet, que podem ser encontradas na rede. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o PMO, né? Então, apesar do PMO ele não ser uma parte direta dos setores de pesquisa e desenvolvimento, é uma área muito importante. Então, PMO significa Project Management Office. Então, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa área, são pessoas que têm um olhar crítico, principalmente sobre os setores de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque eles fazem o acompanhamento dos nossos projetos. Então, independente de você estar trabalhando no P&D de novos ou no P&D de pós-registro, né? Existe uma triagem desses cronogramas, né? E por que isso? Porque quando você vai propor uma nova formulação, aquela nova formulação ela tem um prazo, né, de execução e para que ela caia no mercado. Então, o PMO, na verdade, é ele que faz um alinhamento das informações,
É ele que faz o gerenciamento dos projetos, ele analisa os resultados, ele faz o orçamento, ele acompanha a evolução e a conclusão desse projeto, assim como ele precisa apresentar esses resultados. Então, suponhamos que esses resultados, né, que são, eles são emitidos ao longo desse cronograma que nós temos, é preciso saber, por exemplo, se todos os trâmites eles estão ocorrendo nas datas previstas. Porque suponhamos que eu sou do P&D farmacotécnico, eu preciso de uma matéria-prima que vem lá da Índia, e essa matéria-prima, por algum motivo, ela deveria ter chegado em outubro, mas vai chegar somente em janeiro de 2021. Então, o PMO ele é responsável por essa análise crítica para saber se realmente esse atraso vai ser viável ou se a empresa farmacêutica ela vai ter gastos com relação a isso e quanto tempo que isso vai atrasar o meu cronograma mais à frente. Então, essa monitorização ela é muito importante. Assim como, por exemplo, o meu projeto, né, que se iniciou, suponhamos, no ano de 2019, final de 2019, e esse produto era para ser lançado agora em janeiro de 2021 e aconteceu tudo dentro do prazo de maneira correta, esses resultados eles precisam ser mostrados para a diretoria da empresa, né? Então, isso é muito importante, é um setor bem crítico, digamos assim, né? Nós temos uma prioridade, existe uma prioridade, um olhar diferenciado, então é como se ele tomasse conta dos dois P&Ds, tanto o farmacotécnico quanto o analítico, e acompanhasse ali a desenvoltura dos nossos projetos, porque a gente prospecta um determinado produto e ele tem um tempo exato para entrar no mercado, por quê? Porque justamente nós precisamos alcançar aquela fatia de pessoas para compra daquele produto que nós ali estamos produzindo. Agora vamos falar um pouquinho da pesquisa clínica, né? Então, quando a gente está falando dos produtos novos, basicamente a pesquisa clínica, né? É aquela pesquisa que é feita em seres humanos. Então, você quer, na verdade, determinar a segurança e a eficácia de um determinado medicamento. Nós estamos vivendo isso agora com a questão da vacina da Covid. E isso também acontece com os nossos medicamentos novos, né? O setor de pesquisa clínica, ele pode existir dentro de uma indústria farmacêutica para avaliar os resultados, ver a documentação, mas nós somos dependentes, né, dessa pesquisa aliada a um hospital, com a coleta de pacientes, né? Então, não é algo que se realize dentro de uma indústria farmacêutica. Então, basicamente, quando você tem esses estudos de pesquisa clínica para um novo fármaco, você quer medir lá o efeito da dose máxima desse medicamento, da dose mínima, como é que é a questão da absorção, do metabolismo, da excreção. Então, você tem esse compilado de resultados, né, que é então enviado à indústria farmacêutica, e se houver a setorização dessa pesquisa clínica dentro da indústria, para uma avaliação do que está acontecendo com esse novo produto que a indústria quer lançar no mercado. Bem, vamos fazer só aqui um esquema para que vocês tenham uma noção de como que se desenvolve um novo produto, né, dentro de uma indústria. Então, basicamente, para que a gente tenha lá o desenvolvimento de um novo produto, a gente precisa de um fornecedor, esse fornecedor qualificado. Se eu não tenho um fornecedor ainda qualificado que me vá ceder aquela molécula que eu preciso prospectá-lo, qualificá-lo para que ele seja incluso na minha lista de fornecedores qualificados dentro da indústria farmacêutica. Em seguida, né, eu vou propor um desenvolvimento farmacotécnico, vou propor uma formulação, e nessa formulação, além do meu ativo ou dos meus ativos, eu vou ter ali os meus adjuvantes farmacotécnicos, né, em fórmula percentual, de acordo com aquela minha proposta. Aqui também eu escolho qual vai ser a minha forma farmacêutica, né? E o que eu quero a respeito desse produto em termos de absorção e local de ação. Bem, depois que eu desenvolvo a minha formulação, vem o P&D analítico, desenvolvendo métodos analíticos para realmente confirmar tudo aquilo que está sendo proposto. Então, ele vai avaliar o teor das minhas substâncias ativas, os teores daqueles adjuvantes farmacotécnicos, se existe possível incompatibilidade,
se há produtos de degradação, então ele tem um olhar crítico de tudo que pode acontecer dentro daquela formulação. Desenvolvido o meu método analítico, e estando tudo ok, ocorre a validação desse método analítico, ou seja, depois que esse método que foi praticado, ele foi validado e ele realmente responde a tudo que está presente naquela formulação, agora sim, eu já tenho um parâmetro, né, que foi definido e eu posso entregá-lo ao controle físico-químico para que ele faça a análise através desses parâmetros em cima do meu produto acabado. Em seguida, né, vai se praticar os lotes pilotos. Então, lembrando que se fez um teste em bancada, esse teste em bancada dessa formulação foi dado ao P&D analítico, que desenvolveu o método analítico, validou o método analítico, e estando tudo ok, eu vou escalonar isso, transformar em lotes maiores para que eles sejam, então, feitos na minha área fabril. Feitos os meus lotes, vão ser retiradas algumas amostras para estudo de estabilidade, então vem novamente aí o P&D analítico para fazer análise desses lotes, né, entender o que se realmente esse prazo de validade ele está coerente, né, fazer uma análise totalmente aí aprimorada em cima das minhas matérias-primas, mas do produto acabado também em si, do meu material de embalagem. Se for necessário, né, se faz uma equivalência farmacêutica, isso quando eu estou falando principalmente ali de um produto que é genérico, né, então ele é uma cópia de algo que já está no mercado como uma marca de referência. Faço a bioequivalência, né? Então, essa bioequivalência para saber como é que estão os parâmetros em termos de absorção, de biodisponibilidade, de excreção dessa minha nova molécula. Tudo isso feito pelo meu setor do analítico. Faço o dossiê, ou seja, o compilado de toda essa documentação. Então, eu tenho registros desde o meu fornecedor até o desenvolvimento farmacotécnico, passando pelo desenvolvimento analítico. Então, todos esses passos que nós descrevemos aqui, eles apresentam resultados e tem registro, né? Então, para a indústria farmacêutica, né, a rastreabilidade ela é muito importante, né? Ela aponta para mim uma lógica de tudo que foi desenvolvido e todas as certezas que eu tenho a respeito daquele meu produto que eu estou executando. Para posteriormente, então, eu entregar esse dossiê dentro da Anvisa e ela analisar o meu produto e dar o ok de liberação e falar para a indústria farmacêutica que, diante de todos os registros e de tudo que foi apresentado para aquele produto novo, o produto está em conformidade e que a empresa, então, ela pode produzir. Quais são as interações, então, que a gente tem com relação ao P&D, né, ao setor de pesquisa e desenvolvimento? Então, nós temos uma ligação, né, bem forte, inclusive, com a área comercial. Então, a área comercial, ela prospecta para nós como é que está aquele produto no nosso mercado, né, se ele está com bastante saída, se existem reclamações. Nós temos uma interação bem grande com assuntos regulatórios, porque ele nos situa principalmente a respeito dos medicamentos que são pós-registro, né? Para saber quando que aquele registro vai cair, quais são as alterações que nós precisamos fazer em cima da lei. Lembrando que essa interação do P&D analítico e farmacotécnico é junta, está sempre aliado. Com relação à pesquisa clínica, então, se você está produzindo um novo fármaco e você precisa da análise daqueles resultados daquele medicamento que foi aplicado numa amostra de pacientes, nós precisamos dessa interação direta para saber como é que está as questões de dose máxima, mínima e os efeitos que estão ali acontecendo em cima daquela amostra de pacientes, daquela classe de pacientes. Eu preciso de uma interação com o setor de produção, né? Porque se você vai desempenhar lotes pilotos e você precisa de um tempo, de um cronograma, dentro daquela área fabril, você precisa se alinhar com eles, lembrando que a indústria farmacêutica, antes de começar o ano, ela já tem um cronograma de todos os produtos que serão feitos, né? E a gente precisa se alinhar com a produção quando nós precisamos inserir esses lotes pilotos para que a gente tenha lá a análise dos nossos produtos. E fora isso, o controle de qualidade que caminha com a gente desde o início do nosso processo, né, até o final ali do meu produto acabado. Então, o controle de qualidade ele precisa também estar sempre junto.
E o que é requerido para que você esteja dentro da área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento? Primeiro, que você precisa ser um profissional doador de ideias, né? Então, isso é muito diferencial, né? Você trazer novas ideias que cumula maior eficiência, maior qualidade dos produtos da indústria, realmente é sensacional. Você precisa ser um profissional de conhecimento e principalmente solucionador de problemas, né? Então não basta você ver um problema, um desvio e simplesmente ler e ficar ali, né? Sem dar, por exemplo, um feedback para uma melhoria daquele processo. Então a gente tem que ter essa visão ampla, né? Para que a gente possa apontar ali a questão de consertos, né? Digamos assim. Você precisa ter agilidade, então nós temos um tempo, né? Então não dá para você ficar postergando algo que precisa ser feito de imediato. Então a gente precisa ter uma agilidade, tanto com relação à nossa solução de problemas, mas também com aquelas novas ideias que nós queremos incrementar. E basicamente você precisa ter brilho nos olhos, ou seja, você precisa ser um profissional onde você se acha apto para estar dentro daquele setor, onde você ali se sente realmente inteiro como profissional farmacêutico, você gosta, você se doa. Então, assim, trabalhar dentro de uma área industrial, muitas vezes nós falamos que as pessoas trabalham de segunda a sexta, mas realmente não funciona assim. Então, basicamente, você pode trabalhar nos finais de semana, de madrugada, principalmente quando você fala dessa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, você precisa se doar, você precisa gostar muito de estar dentro dessa área, que é uma área super gratificante, porque você sabe que você está fazendo um medicamento e aquele medicamento, às vezes, você vai na drogaria, pega uma caixa, lê do que se trata e fala, nossa, eu ajudei no processo de desenvolvimento dessa substância. Então, é muito gratificante. Então é isso, pessoal. Quero deixar aqui o meu muito obrigada pela atenção. Eu espero ter contribuído aí por agregar o que é essa área de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria. A gente sabe que não é somente isso, mas foi uma pincelada para que vocês apresentem brilho nos olhos e tenham vontade de entrar para uma carreira industrial. Ok? Agradeço a todos e muito obrigada pelo convite da Unip. E nós nos vemos por aí. Até mais.